Continuidade da nossa aula, hoje nós vamos trabalhar a propagação de calor. De que forma? Por condução, por convecção e por irradiação. 3 formas de propagação de calor que nós temos na natureza. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, ó. Aqui a gente tem uma fonte de fogo, tá? Vocês não façam isso em casa, tá? Só a professora que é para fazer. E eu vou colocar essa colher aqui e vou permanecer aqui por um tempo com essa colher. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? O calor, ele vai se passar por condução de molécula para molécula até chegar aqui no cabo. Então, a colher vai aquecer primeiro essa parte aqui, depois a condução do calor, ela vai passando por aqui. Se vocês pudessem sentir, ó, ela já tá aquecida, ela já tá quente. Aqui não dá mais para encostar a mão, porque queima. Esse aquecimento vai passando de molécula para molécula. Esse processo nós chamamos do processo de condução de calor, certo? Agora, isso se propaga nos sólidos. Por isso que os talheres têm o cabo aqui de madeira, a grande maioria deles, ou de plástico para ser um isolante térmico. Quando nós falamos no processo de convecção, está relacionado o processo de convecção com os líquidos e o ar, o gasoso, estado gasoso. Então, vamos observar esse objeto aqui, ó, tá? A professora colocou água dentro desse recipiente, a fonte de calor está aqui embaixo. Permanecendo a fonte de calor aqui, o que vai acontecer? A água ela vai se aquecer primeiro na parte aonde eu estou encostando a chama aqui nesse recipiente. Depois, o aquecimento vai acontecer, né, nesse sentido, de baixo para cima. Esse processo nós chamamos o processo de convecção, ou seja, o aquecimento da água vai ocorrer primeiro nessa região aqui, ó, e já tá quente, ó, já tá aquecendo aqui, ó, e depois ela vai subindo. Quando isso acontece, a água vai fazer esse movimento. Então, nós chamamos esse processo de condução de calor por convecção. E isso acontece também com o ar-condicionado. Por isso que o ar-condicionado de uma casa, ele deve ser instalado na parte de cima da casa, porque o ar frio é pesado, ele vai descer. O ar quente é leve, ele sobe e forma a corrente de condução. Então, o processo de convecção, ó, já tá formando umas bolinhas aqui embaixo, não sei se vocês conseguem perceber, umas bolinhas, o aquecimento da água, ó. Aí, o que vai começar a acontecer? Ela vai fazer esse processo de movimento. A água mais quente vai subir, a mais fria vai descer. Esse é o processo de convecção. O outro processo que nós falamos é o processo de irradiação. É a mesma coisa se eu colocasse as minhas mãos aqui, ó. O que vai acontecer? Eu tô sentindo o calor da chama da vela. Por quê? Porque o calor da chama da vela vai passar através do processo de irradiação para as minhas mãos. Tá? Então, esse é o processo de irradiação. Um outro exemplo prático que nós temos todos os dias é o calor do sol. Quando nós vamos no sol, nós recebemos o calor do sol através do processo de irradiação. Olha só, ele vai aquecer a minha mão, ó. Eu sinto o calor aqui, ó, da chama da vela. Então, esse é o processo de irradiação. Então, voltando para a gente relembrar, quando nós usamos a colher aqui em cima da chama, que vai aquecendo a colher nessa parte dilatada, vai passando o calor até o cabo, nós dizemos que isso é um processo de condução de calor por passagem de condução do calor, de molécula para molécula, certo? Quando nós aquecemos a água, tá? Processo de convecção, propagação do calor por convecção, se dá nos líquidos e nos gases, né? A água vai aquecendo nesse sentido e vai fazendo esse movimento. E o outro processo, né, de aquecimento dos corpos, se eu ficar aqui com as minhas mãos, né, eu sinto o processo de irradiação. Quer dizer, eu não encosto na chama, mas eu recebo o calor pelo processo de irradiação.